Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções. Quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e a gente está no canal Banif Invest, no auditório Banif Invest. Lembrando que a gente teve alguns programas na semana passada depois da volta das férias. Segunda-feira a gente teve o primeiro programa básico de opções. Hoje eu vou pedir um pouco de desculpas, aliás, muitas desculpas para vocês, porque eu não sei se o vídeo vai ficar muito bom. Isso porque 3 bairros de São Paulo, eu vou até tirar minha cara, gente, já vou colocar na planilha, tá? E continuo conversando com vocês depois disso. Muito bem, já estamos aqui vendo a planilha. O que aconteceu foi que 3 bairros de São Paulo acabaram a luz. Na zona sul de São Paulo, continuação da Paulista, ali na Domingos de Moraes. E meu escritório fica lá, o nosso escritório, o escritório da Rox fica lá. Então eu tive que correr aqui para outro escritório para tentar transmitir daqui o nosso programa de bate-papo de opções. O problema é que esse outro escritório, a internet não é muito boa, então a internet que a gente está transmitindo agora é uma internet extremamente fraca. Vamos ver se a gente consegue fazer o programa todo. Queria que as pessoas que estão assistindo digam se estão conseguindo assistir direito, se estão conseguindo escutar minha voz direito. E aí vamos tentar, pelo menos minimamente, bater um pouco de papo, agregar um pouco de valor, como a gente costuma fazer todas as semanas. Mais uma vez, mesmo que a gente tenha que sair correndo por aí, ajustar, arrumar um jeito de fazer o bate-papo. Acho que o mais importante de tudo é a gente não perder a oportunidade de estar junto, de fazer a nossa conversa, o nosso bate-papo. Muito bem. A gente teve um mercado hoje em queda, né? Ele está fechando bem melhor do que abriu. O mercado abriu bastante em queda. Estou colocando aqui algumas cotações para a gente acompanhar. Vamos ver aqui como é que fechou, por exemplo, o BOVA11. BOVA11, por exemplo, fechando com 1% de queda, 1,15%, enquanto o mercado chegou a estar caindo quase 2%. Então, digamos que a gente recuperou aí do mínimo de hoje praticamente 1%, o que não é um sinal incrível, ótimo, porque a gente vem caindo alguns dias e isso está mostrando uma enorme perda de força para o mercado, mas de qualquer maneira é melhor do que fechar na mínima. Muito bem, gente. A primeira planilha que a gente está vendo aqui é a planilha de Petro vencimento D. Lembrando que Petro vencimento D, um minutinho só, gente, eu vou abrir aqui para a gente ver as perguntas que eu não estou conseguindo ver. Só um minutinho. Só que eu preciso ver qual que é a maneira que eu vou entrar aqui para a gente conseguir enxergar as nossas perguntas. Mas de qualquer maneira, então, o papel Petrobras fechando a 21,59. 21,59 é uma queda. E imaginar que o papel chegou a quase R$25 praticamente um mês e meio atrás, né? Então ele caiu bastante de lá para cá. E faltam 5 dias úteis para o vencimento da série D. Só um minutinho que eu estou digitando uma senha aqui para poder enxergar as perguntas de vocês. Só mais um segundo. Acho que agora a gente vai conseguir entrar. Não consegui. Infelizmente hoje a gente vai ficar sem as perguntas e eu vou fazer o programa da maneira que eu consegui fazer aqui. Da maneira mais legal. Acho que não vai ter problema, porque normalmente a gente consegue tocar o programa sem problema nenhum.
A planilha nova que vai E e F, né? E e F, essa planilha vai estar disponível para a gente fazer download, acho que quinta, sexta-feira, no máximo na segunda-feira que vem. Por quê? Porque a Vale vai ficar ex-dividendos. A Vale vai pagar dividendos. E aí a gente está preferindo fazer a planilha nova após o pagamento dos dividendos da Vale, para não ter que ficar fazendo alterações no meio do caminho. Então a planilha que você vai fazer o download, que você vai baixar na semana que vem, já vai ser uma planilha com os proventos todos de Vale atualizado, o que é bastante bom. Como o papel andou caindo bastante, a Petro, nós vamos começar pela Petro D19, tá? Vamos começar pela Petro D19 e da 22 para frente, a gente simplesmente vai colocar aqui pronto. Então a gente vai 19, 20 e 21. Vocês se lembram que é só mexer aqui na planilha que a gente já consegue ver a nova série 20 e 21. Lembrando, gente, que eu só vou mostrar para vocês esse vencimento de D de maneira muito rápida. Praticamente não vamos falar desse vencimento. Por quê? Porque a gente... Deixa eu apagar aqui uma operação que está em aberto. Eu não vou mostrar para vocês durante muito tempo o vencimento D, porque está para vencer. E as opções que estão para vencer, elas já não se comportam de uma maneira muito comum, muito organizada. Elas já não se comportam de uma maneira padrão. Elas acabam tendo um comportamento meio próprio, meio diferente. As opções ficam meio malucas porque falta muito pouco tempo. Uma das características, olha como as volatilidades ficam malucas. Enquanto a volatilidade da Petro hoje está na faixa dos 30%, a volatilidade da Petro D19 está em 74%. Da D20 já está um pouco mais alinhado, está 36%. Da D21 está 26%. Da D22, 31%. D23, 33%. E aí vai subindo de novo a curva. Não temos praticamente taxa nenhuma nessas opções. Era mais mesmo para mostrar os valores. E podemos falar um pouco também do delta. Veja como a D19, que é uma opção R$2 e pouco dentro do dinheiro, já é uma opção que está praticamente com 100% de delta, né? Tem uma alta chance de dar exercício. A própria Petro D20 também, que é de R$19,88 e tem dentro do dinheiro R$1,71 dentro do dinheiro, também tem tudo para dar exercício. E aí, da D21, 22 para frente, a gente já começa a ter as opções fora do dinheiro, e aí os seus preços vão se tornando preços próximos de zero, né? As que estão fora do dinheiro, e o seu delta também indo para próximo de zero. Então a gente tem a D21, que ainda é dentro do dinheiro, ela é mais ou menos R$1 dentro do dinheiro, e aí ela está com 84% de delta. Depois a gente tem a D22, que é a primeira opção fora do dinheiro, que já tem delta abaixo de 50%. Isso indica realmente que ela é uma opção fora do dinheiro. E aí a gente tem a 23, 24, 25 e 26, que essas daí de fato tem cada vez mais o delta próximo a zero. E a D26 praticamente não tem nem mais gama e também não tem mais vega nem teta, porque falta muito pouco tempo para o vencimento e ela já está custando R$0,01. Então praticamente é uma opção que está virando bom. Muito bem, vamos ver agora como é que estão as opções Petro E, tá certo? Aproveitando que a gente não está conseguindo ver muito bem as perguntas, então eu vou devagarzinho, falando de opção por opção. Quem ficar com alguma dúvida de hoje, por favor, já manda automaticamente um e-mail. Vou até passar o meu e-mail pessoal, porque aí vocês podem ter mais agilidade de me mandar e eu já posso responder ainda hoje. O meu e-mail pessoal é luiz@fernandoroxo@hotmail.com.
E aí vocês já podem me mandar uma pergunta hoje mesmo que a gente já responde. Muito bem. As Petros E já começam no 19 e acabam no 26. Nós fizemos essa alteração na semana passada. Lembrando que para o vencimento E, que é no dia 21 de maio, quer dizer, a segunda metade do mês que vem, do mês de maio, então faltam 29 dias úteis para o vencimento. Esse vencimento de maio tem 24 dias úteis e o vencimento de abril, que é o vencimento D, tem 5 dias úteis, o que soma 29 dias úteis. E aí a gente tem a Petro E19. A Petro E19 está com preço de 3,05. O strike dela não é 19, é 18,88. Acho que vocês já se acostumaram com essas diferenças entre o nome do preço de exercício e o preço de exercício de fato, né? O nome da opção e o preço de exercício de fato. A volatilidade implícita da Petro, baseada pelo preço de 3,05 da opção, está na faixa dos 35%. Essa opção está com delta de 90%. Lembrem-se que o delta da D19 já é praticamente 100%. Por quê? Porque a E19 tem um delta 10% mais baixo do que a D19, porque ela tem VE. Todas as opções dentro do dinheiro que tem um delta menor do que 100%, essa diferença do delta sempre se dá por conta do VE, do valor extrínseco, daquele prêmio de risco que a gente calcula através das opções. Essa opção está pagando uma taxa no período de 1,83. Essa taxa no período de 1,83 dá uma taxa ao mês de 1,32. Não é uma taxa fora do comum, nem uma taxa incrível, mas é alguma coisa, ainda mais se a gente levar em consideração que a taxa de juros tem convergido para valores cada vez mais baixos, né? E o lançamento coberto de uma Petro E19 te daria uma proteção de 14,13, uma vez que você vai colocar R$ 3,05 no bolso, e isso naturalmente te proporciona uma proteção. Digamos, se a Petro custasse 20, né, R$3 sobre 20 dá exatamente 15%. Como a gente tem algumas diferenças de strike, coisas assim, a gente acaba tendo essa proteção. A Petro E20 está com o seu prêmio de 2,30. Esse é o último negócio do pregão de hoje. A gente não conseguiu atualizar as planilhas, faltando alguns minutos para o encerramento, para o início do call de fechamento do papel Petrobras e dos papéis Petro, Vale e OGX, por conta dessa queda de iluminação lá em todos os bairros da Zona Sul de São Paulo, ou em alguns bairros da Zona Sul de São Paulo. De qualquer maneira, os preços estão bem alinhados. A E20 está custando 2,30, ela é de 19,71, então ela tem 29 centavos aí de provento, que foi descontado do valor inicial, que era R$20. A volatilidade está em 32,10%, o delta na faixa dos 83,88%, um gama de 10%, a taxa no período, para quem fosse fazer um financiamento, para quem fosse fazer um lançamento coberto de Petro E20, na faixa dos 2,18%. Essa é a taxa no período para 29 dias. Então, para 21 dias, que é o número médio de dias úteis de um mês, você teria uma taxa de retorno de 1,57, com uma proteção de 10,65, quer dizer, uma operação de taxa bastante interessante, uma operação de taxa bastante atraente, se a gente pode dizer dessa maneira. O que mais? Temos a Petro E21. Acho que se a gente passar por todas as opções de maneira meio rápida e a gente ainda tiver tempo, como hoje a gente não tem o bate-papo, a pergunta das pessoas, eu vou acabar
dando um pouco mais de tempo para a gente ver detalhes dos preços, detalhes das precificações, fazendo algumas simulações. Então no final a gente acaba de repente conversando um pouco mais sobre essas opções especificamente. A Petro E21, que tem preço de exercício 20,88, teve o seu preço cotado no fechamento de hoje em 1,40. A vol dela está em praticamente 30% ao ano. Vocês podem ver que vai diminuindo essa volatilidade implícita enquanto a gente vai se aproximando do dinheiro, e depois, quando a gente começa a se afastar para fora do dinheiro, as opções com preço de exercício mais alto e mais fora do dinheiro, você tem novamente a volatilidade subindo, e isso forma uma curvatura que, se a gente tiver muita criatividade, pode parecer um sorriso, né? É uma parábola, né, onde o ponto de flexão está embaixo, né? Uma parábola da volatilidade, sendo que quanto mais no dinheiro o preço de exercício de uma opção, via de regra mais baixo, vai estar a sua volatilidade implícita. Muito bem, 70% de delta, 68% na verdade, 3,42 de taxa no período, o que significa uma taxa ao mês de 2,46. A proteção, o quanto você estaria se protegendo ao fazer a compra do papel e lançar coberto uma opção dessa, é 6,48. É uma proteção bastante interessante para quem vai ter um retorno ao mês de 2,46, e também considerando que falta praticamente um mês, né, alguns dias a mais do que um mês, para o vencimento da opção série E. Na verdade mais, né, um pouco mais, na verdade faltam 28 dias, 29 dias úteis. A Petro E22 está 79 centavos, o strike dela é 21,88 e ela está com 28% de vol, e o delta exatamente em 50%. Lembrando que está 21,59 o papel, e essa opção tem preço de exercício 21,88. Então ela é uma opção levemente 10, 20, praticamente 30 centavos fora do dinheiro, exatamente. 51% de delta, porque ela é levemente fora do dinheiro. Se fosse no dinheiro, o delta seria talvez 55% ou 60% de delta, 55%, 58% de delta, o que é comum, é assim mesmo que funciona, porque a gente tem um VE. No dia do vencimento de uma opção, a opção que está no dinheiro, absolutamente no dinheiro, aí sim ela teria uma volatilidade, aí sim ela teria um delta de 50% redondinho, enquanto não chega no vencimento, esse delta é levemente acima disso, porque por conta do VE, né? Tem um VE adicional aí que faz com que a opção tenha um delta um pouco maior de 50%. A taxa, para quem fizesse o lançamento coberto e fosse exercido no período todo, até o final de maio, que é quando vence, 21 de maio, que é quando vence essa opção, é 5,19. E normalizada para um mês, essa taxa fica em 3,73, enquanto a proteção, o quanto você se protegeria para fazer esse tipo de estratégia, seria 3,66. Nesse caso específico, a gente tem uma taxa de retorno ao mês mais alta do que uma proteção no período. E aí o que indica essa opção ser uma opção levemente fora do dinheiro. Então, para que você ganhe toda essa taxa de 5,19 no período ou 3,73 ao mês, que é a mesma coisa, você precisaria ser exercido. E para você ser exercido, não basta o papel ficar custando o que está custando, que é 21,59. Ele precisaria subir para mais ou menos, ele precisaria subir para, aliás, exatamente qualquer preço acima de 21,88. Vamos fazer uma coisa interessante, aproveitando que a gente tem condição de explicar um pouco mais os detalhes por conta do relógio. Vamos simular que o papel não está custando 21,59. Vamos imaginar que ele está custando 21,88.
88. Para quê? Só para a gente simular essa Petro E22, qual seria a sua taxa se ao invés dele ser levemente fora do dinheiro, ele fosse exatamente no dinheiro. Vamos ver como é que seria a proteção e a taxa, para sempre aprendendo um pouco mais sobre a característica das opções. Lembrando que para a gente fazer uma simulação na nossa planilha, utilizando o modelo de Black-Scholes, a gente precisa completar ou precisa colocar os dados mais importantes dessa tabela, que é a tabela que se chama tabela simulado, tá certo? Então 2188 é o preço que nós vamos simular para o papel, que é um preço que faz a Petro E22 ser uma opção exatamente no dinheiro. Isso vai ser uma experiência interessante, faltando os mesmos 29 dias úteis e para a mesma volatilidade implícita dessa opção, que no caso é 27,98. Poxa, se essa opção fosse um pouco mais dentro do dinheiro, essa volatilidade teria que ser diferente do que ela está hoje? Olha, como na Petro E22 a volatilidade está muito parecida com as outras opções ali próximas do dinheiro, nós vamos manter essa volatilidade do jeito que ela está. 27,98 não, 28,32 na verdade, 28,32. Legal, gente. Vamos ver o preço simulado da Petro E22. A Petro E22, se o papel estivesse custando R$ 21,88, ela deveria estar custando mais ou menos 96 centavos. Isso é o que mostra o nosso modelo de Black-Scholes. Não é uma verdade absoluta nem próximo disso, mas é interessante para acompanhar. A taxa, ao invés de ser uma taxa de 5,29 no período, seria uma taxa mais baixa, de 4,57. Lembrando que a opção seria uma opção levemente... Não, seria uma opção absolutamente no dinheiro, at the money, né? E a taxa no período seria uma taxa de 3,29, abaixo, né, da taxa de 3,81 que você teria, que você tem hoje comprando o papel pelo preço que ele está, e a proteção seria mais ou menos de 4,37, uma proteção maior do que os 3,66, fazendo com que uma opção no dinheiro seja vender uma opção no dinheiro seja algo mais conservador, algo que vai te proteger um pouco mais do que aquilo que você tem feito hoje. Que mais, gente? Petro E23. Como é que está a Petro E23? 41 centavos. Ela de fato aí já é bem mais fora do dinheiro. Ela é quase R$1 e quanto? R$1,30, né? R$1,30 fora do dinheiro, o que faz com que a volatilidade dela esteja na faixa dos 28,90, muito parecido com o resto. O delta de 32,35, o delta já abaixo dos 50%, exatamente porque essa é uma opção fora da grana, e a gente tem uma taxa no período de 8,08 e uma taxa ao mês de 5,79, contra uma proteção de 1,90. Lembrando que aí já é uma opção que é de fato fora do dinheiro, fazendo com que a opção não tenha VE e que o seu VI seja um VI baixo, bem mais baixo do que as outras opções que a gente veio avaliando, principalmente a opção 21 e 22, que tem VEs bem mais altos. E isso faz com que a taxa ao mês seja uma taxa alta de 5,80, só que você só conseguiria ganhar essa grana, ganhar essa diferença se você gastasse comprasse o papel agora, e se ele subisse e desse exercício a 22,88, que não é algo impossível, mas também não é algo garantido nem trivial, é algo que a gente precisa acompanhar para ver o que iria acontecer. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é aproveitar e testar algumas travas de alta, tá? Algumas travas de alta. Vamos começar simulando uma trava de alta de 19,20. Então a gente colocaria uma compra aqui na Petro E19 e depois colocaria uma venda aqui de 1 kg, a mesma quantidade de Petro E20.
essa trava de alta ela é bem dentro do dinheiro, então ela custa 75 centavos, sendo que, como elas têm strikes, a diferença do strike, 18,88 para 19,71, dá 80 e tantos centavos. Então, veja que o máximo que você pode ganhar nessa operação é, faltando aí 0,00001 dias, quer dizer, no dia do vencimento, essa teria que estar custando 83 centavos essa trava de alta, e hoje ela está custando 75. Então você ganharia 8 centavos sobre 75 centavos, que daria mais ou menos uns 10% de retorno. É um bom retorno, mas para quem tem custos operacionais altos, para quem tem uma remuneração do seu capital lá onde está aplicado na renda fixa, ou seja onde for, é razoável, tem que ser pensado algumas vezes para ver se vale a pena fazer esse tipo de trava de alta. Vamos aproveitar e simular então a trava de alta agora de 20 com 21. Então a gente faria a compra de 1 kg de Petro E20 e a venda de 1 kg de Petro E21. Lembrando que essa vai ser mais barata, mas ao mesmo tempo vai ser mais difícil de dar resultado, de gerar lucro, então não é tão fácil. Olha lá, essa trava está custando agora 90 centavos e ela no vencimento, se o papel tiver acima de R$21, na verdade 20,88, se ela estiver custando acima de 20,88, que é o preço de exercício dessa opção, vocês podem ver aqui. Se ela estiver acima disso no preço de fechamento, no preço de vencimento, que não é nem tão difícil assim, você ganharia a diferença de 90 centavos para 1,17, o que dá 27 centavos sobre 90 centavos, daí uns 25, até mais que isso, dá uns 30% de retorno. Aí já é um retorno bastante alto, bastante positivo, porém, se o papel permanecer acima dos 20,88. Agora, nós vamos simular uma outra trava de alta, que é uma trava de alta começando na E20, compra de E20 e venda de E22, o que custaria hoje para ser montado, só um minutinho enquanto o sistema processa, 61 centavos. Por quê? Porque agora a ponta vendida é a Petro E22. E a Petro E22 ela tem preço de exercício de 21,88. Significa que essa trava de alta ela custa mais barato, significativamente mais barato. Ela pode chegar a te dar 39 centavos de ganho sobre 61, que dá mais de 60% de lucro. Só que agora o mercado tem que subir para que você consiga ganhar todo esse R$1, né? Aliás, recuperar todo esse R$1 e ganhar os 49 centavos de potencial ganho, né? E a E22 então é fora do dinheiro e o mercado teria que subir pelo menos aí 33 centavos para que isso acontecesse. Muito bem, vamos agora mudar e vamos ver como é que anda a Vale D, tá certo? Então aqui a gente tem só um minutinho que eu vou mostrar para vocês, mudar aqui e abrir a Vale D. Estamos com a Vale D aberta aqui na tela, começando pela Vale D38, tá certo? Vale D38. Deixa eu ver quais são as operações que eu tenho montado aqui. Não se preocupem, vocês vão ter que entender essa operação que está aqui, não. Vou até deletar para que não atrapalhe vocês. Muito bem, o que nós temos aqui? Nós temos uma Vale D38, né? A Vale D38 que está com 2,74 e uma volatilidade de 26,90. Então vejo que as opções bem dentro do dinheiro, com delta de quase 100% na Vale, então mesmo elas com volatilidades muito baixas na faixa aí de 22%, 23%. Houve uma mudança aqui na volatilidade no prêmio, porque eu estou com a planilha aberta
e rodando automaticamente, e a Vale teve uma alteração no seu preço agora, fez com que ela caísse um pouquinho. Então a gente vai alterar a nossa planilha para já ver a Vale E42, porque a Vale D já está muito perto do vencimento, então não há muito o que se pensar em termos de estratégia com relação a ela. Muito bem, nós temos então agora o vencimento E, né? Aquele vencimento que faltou 29 dias úteis para o vencimento, e a gente agora tem 3,41. 3,41 é o prêmio. O strike está em 38%, é o strike dela, é um strike redondo, o que é ótimo, e a volatilidade extremamente baixa, 23,25, fazendo com que a gente tenha muita saudade da época da volatilidade alta, né? Tá certo que mesmo uma volatilidade de 23% ao ano, com uma taxa de juros baixa do jeito que está, pode indicar algum tipo de oportunidade de ganho. A taxa no período dessa Vale 38 é 1,74, o VI em 2,76, o VE em 0,65 e a taxa ao mês de 1,26. Não é nenhuma taxa fora do comum, é uma taxa até bastante comum para quem pensa em estratégias com opções, mas para um período de taxas magras como é o que a gente está tendo, até que é uma taxa razoável para quem possui custos operacionais minimamente competitivos. Muito bem, a Vale E40 está custando 1,88, o prêmio de 1,88 e um strike de R$40. O legal é que a gente tem strikes redondos. Vamos até testar algumas travas de alta, simular algumas travas de alta aqui para ver como é que aconteceria. Volatilidade 22% ao ano, extremamente baixa, uma das volatilidades mais baixas aí na Vale, mesmo que seja uma opção dentro do dinheiro. O delta na faixa de 66%, uma taxa no período de 2,88, VI de 76 centavos, VE de 1,12, o que daria uma taxa teórica de 2,08 se você for exercido nessa opção Vale 40. A proteção que ela te dá é 4,61, o que é interessante, 2,10 de taxa contra uma proteção de 4,60 para um papel que está com uma volatilidade tão baixa como é o caso da Vale. Temos a Vale 42 que está custando 1,82 e a Vale 42 ela se chama 42, mas deem uma olhada aqui, ó, na verdade o strike dela na faixa de 40,14, então praticamente o mesmo strike da Vale 40. A Vale 41 aliás está 1,27, a Vale o strike dela é R$41 redondo, então a única opção até agora torta é essa Vale 42, mas atrapalha bastante para quem faria teoricamente operações mais complexas, como é o caso de uma borboleta, como é o caso de algumas operações que precisam de uma simetria entre strikes. A Vale 41 está com uma volatilidade na faixa de 21,88, sendo que a volatilidade da Vale histórica está baixa, mas não está tão baixa assim, está na faixa dos 25%. O TG postou lá, vocês podem ver até no chat de vocês, eu que não estou conseguindo ver aqui porque levaria algum tempo para logar. O delta está em 54%, ela de fato é uma opção levemente dentro do dinheiro, porque a Vale hoje fechou levemente fora do dinheiro, porque a Vale hoje fechou em 40,76, tá certo? Então é a primeira opção fora da grana. 21,15 é a volatilidade, uma volatilidade extremamente baixa. O que mais, gente? Taxa de 3,82 e taxa no período de 2,75 contra uma proteção de 3,12. Esse é aquele tipo de cenário que eu comento com vocês, que é o cenário onde a gente tem uma taxa ao mês mais baixa do que a proteção. Então a gente tem uma proteção um pouco maior do que a taxa ao mês, o que é interessante, é convidativo, faz sentido em termos de lógica, né?
você ter um retorno e uma proteção que sejam semelhantes e próximos. Já a Vale E 44 está 28 centavos, ela realmente é de R$44, o que a torna uma taxa, uma opção realmente fora da grana. E aí a sua volatilidade em 20,77. Levemente fora da grana, né? Não, levemente não. O papel está 41, ela é de 44, ela é R$3 fora do dinheiro. E para dar exercício, o papel teria que subir mais ou menos até esse preço da Vale E44. A Vale E46 está 9 centavos e essa daqui tem toda a chance de virar pó, porque o papel está 39 e ela teria que subir R$7 sobre um papel que custa R$39, daria mais ou menos uns 16, quanto? R$4, não mais, né? R$6 sobre 40, daí uns 15%, ou 16% de alta é o que você precisaria que a Vale subisse para que a Vale E46, que tem preço de exercício 46, também desse exercício. Muito bem, taxa no período de 13,11, mas lembra que o papel tem que subir quase 15, né? Então não é tão simples assim. E taxa ao mês de 9,33%, contra uma proteção que praticamente nem existe mais 22 centavos. Vamos ver agora como anda a OGXI. Por quê? Porque a OGXD, que é essa que eu estou abrindo na tela, falta tão pouco para o vencimento que elas praticamente já têm uma volatilidade muito dentro do dinheiro, então alta, né, ou muito fora do dinheiro, que seria também uma volatilidade alta. Os deltas estão, os dentro do dinheiro tendendo a 100%, os fora do dinheiro tendendo a 0% e a opção no dinheiro tendendo a 50%, como é o caso da OGXD14, uma vez que o papel fechou a 14,07, e a gente, por conta disso, vai abrir diretamente a planilha da OGXE. Essa daqui sim possibilita que a gente faça boas estratégias, bons negócios, bem interessante. Vou deletar também porque tinha uma simulação de venda de opção aqui na E14. Estamos deletando então para ter espaço para acompanhar, e vamos deletar também a compra do papel, que era uma simulação que a gente tinha feito para uma estratégia de Delta Hedge na quinta-feira. Porque lembre-se que quinta-feira a gente tem o nosso bate-papo avançado, né? Aquele bate-papo que diz respeito sobre as opções e as estratégias um pouquinho mais complexas. A OGX E15 está com prêmio de 54 centavos, o seu strike é R$15 e a volatilidade na faixa de 44,39, aproveitando que o papel subiu um centavo agora no after. A taxa que ele está pagando no período é 10,80, lembrando que a opção de R$15 já é R$1 fora do dinheiro. Aí a OGX não deixando nada a desejar para as antigas blue chips, as antigas coqueluches do mercado, com uma volatilidade enorme, né? O papel vai de 13 para 18, depois vai de 18 cai para 14, 13 alto, depois provavelmente daqui a pouco já volta a subir e fica aí que nem uma maluca, mas acho que faz parte, e acho até que para quem tem uma boa capacidade de compreender estratégias de opções pode até facilitar. Temos a OGX E16, ela está na faixa de 25 centavos e ela realmente é fora da grana. Gente, vamos aproveitar que a gente ainda tem pelo menos mais uns 5 minutos de tempo e vamos então fazer um acompanhamento, uma simulação, uma rolagem do nosso plano de lançamento coberto e nosso plano de operações para as nossas estratégias, aquelas que a gente já tem montado, né? Eu vou voltar os strikes que a gente tinha anteriormente, lembrando que estava começando aqui com
R$22, né? Petro E22. Então a gente vai voltar a ter Petro E22, depois a 23. Eu vou até fechar essa planilha e abrir de novo, se vocês me permitirem, porque aí a gente já fica com todos os destaques corretos. Vou até abrir minha pasta aqui para ver onde é que está essa planilha corretamente. Acho melhor fazer de outra maneira. Espera aí que ela já tem aqui o registro dela de abertura. Ox opções está aqui. E vamos abrir também uma outra planilha. Muito bem, temos então a planilha aberta e a gente tem a seguinte operação: Petro D24, Petro D25 montadas, elas viraram pó, lembrando que a gente tinha recebido para montar essa estratégia 30 centavos e elas viraram todas pó, então a gente conseguiu embolsar esses 30 centavos e a gente tinha um resultado acumulado já do mês passado de R$3.300, então a gente vai acumular com o resultado desse mês. Vamos colocar aqui R$3.600. A gente simplesmente tem que copiar essa maneira aqui de fazer o resultado e aqui em Petro E a gente vai colocar o resultado de 3,6. Então já temos aqui o resultado acumulado, que é o ganho do mês passado menos o ganho atual. Muito bem, então 3.600 é o ganho acumulado até agora e nós vamos escolher uma opção para vender. Vocês se lembram que a gente fazia como? A gente pegava a primeira opção fora do dinheiro. Primeira opção fora do dinheiro nesse caso é a Petro E22. Petro E22 está 79 centavos e vamos comprar a Petro E23. Essa que é a operação. Podem olhar no plano, a gente tem um plano escrito e lá diz que a gente tem que vender a primeira opção fora do dinheiro. Essa opção está custando 0,79 centavos e nós vamos comprar a opção seguinte, que é a Petro E23, 1 kg também, pelo preço que ela está agora, que é 40, vamos ver o preço aqui, 41 centavos, se não me engano, isso aí, 41 centavos, 0,41. Significa que a gente vai pôr no bolso 38 centavos e que se a Petro E22 virar pó, a gente vai colocar no bolso, a gente vai embolsar toda esse ganho com a venda do papel, com a venda da opção 22 e com a compra da 23, formando a compra do papel mais a venda da opção fora do dinheiro e a compra da opção seguinte. Vamos anotar o preço médio do papel. Não tenho anotado aqui, mas depois a gente vê direitinho. Além disso, gente, além de fazer a rolagem do nosso lançamento coberto com trava de baixa, mostrando para vocês como agora de fato a gente começou a ganhar dinheiro não só no papel, mas também no par das opções, o que está bastante interessante, lembrando que é uma operação que dá muito pouco trabalho. Agora nós vamos na OGX, nós vamos na OGX e vamos fazer uma trava de alta, tá certo? Nós, não, temos o que aqui? A compra de uma opção, a venda de uma opção OGX. Isso aqui nós fizemos uma simulação na semana passada de uma estratégia de Delta Red. Então a gente vai agora simplesmente fazer uma cópia dessa planilha OGX e
para poder fazer a simulação da nova estratégia, que vai ser uma trava de alta na OGX, exatamente para ensiná-los como é que funciona. Não sei por qual motivo ele não fez a cópia, mas vamos de novo. Mover o copiar, criar uma cópia e vamos mandar para o final aqui, OGX E. Pronto, agora nós temos a OGX E2, que é uma planilha que foi criada agora para a gente fazer uma trava de alta na OGX, aproveitando que a gente foi estopado na trava de baixa anterior, enquanto estava de férias, né? Enquanto a gente estava de férias. Qual trava de alta nós vamos fazer? Vamos fazer uma trava de alta levemente dentro do dinheiro. Então vamos começar da OGX 12 e vamos para frente e vamos ver qual que está mais barato, qual que está com a melhor relação risco-retorno, né? Então 11, 12, 13, 14. Legal. Vejam que a OGX E12 está custando 2,40 e a OGX E13 ele não achou aqui. Por algum motivo ele não achou. Não sei se é porque não há cotação, não sei se é porque ela não está disponível. Deixa eu ver direitinho se... ele está calculando. Ele vai calcular direito para a gente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou lá, vou criar essa opção. Vamos ver se ela tem cotação. Vou aqui na planilha link, OGX. Vamos pegar a B13 e vamos mudar o nome dela para E13. E vamos ver se ela cota. Deve ter alguma outra opção que não a E13. Tem sim. A E13 está sem cotação, na verdade. A OGX E13 está sem cotação. Deve ter algum outro código que a gente não está sabendo. Então vamos fazer a trava de alta na Vale, tá certo? Então vamos aqui em Vale E e vamos propor aqui uma trava de alta na Vale E, só para a gente entender um pouquinho como é que funciona. O que vocês acham da gente pegar a E38, comprar e vender a E40? Acho que fica interessante. Vamos comprar 1 kg de Vale E38. Tá certo que o prêmio de risco é bem menor, ela paga uma taxa menor, mas de qualquer jeito é também uma operação, uma opção, um papel que oscila menos, o que pode também te ajudar na hora de proteger a estratégia. 3,41 está a Vale E40 e está custando 1,88 a Vale E40. Muito bem, está custando 1,53 essa trava. Lembrando que a E38 tem strike 38 mesmo, a E40 tem strike 40 mesmo, fazendo com que seja uma trava de alta que pode chegar a valer R$2. Se ela pode chegar a valer R$2, nós teríamos um ganho de 47 centavos sobre 1,53, o que dá um ganho bastante alto, bastante satisfatório. Então, a partir de agora eu vou salvar essa planilha, depois a gente vai disponibilizar para que vocês possam fazer o download, possam baixar a planilha, e aí eu vou dizer as últimas palavras para que a gente volte na quarta-feira.
Gente, eu peço enormes desculpas pela maneira como o nosso programa, nosso bate-papo foi feito hoje. Eu não consegui ler algumas perguntas que o pessoal fez, algumas dúvidas que o pessoal queria tirar. De qualquer maneira, foi um esforço de sair correndo lá do escritório, vir aqui para a Zona Oeste para conseguir fazer o programa. Eu acho que a gente conseguiu mostrar como é que andam as opções e as principais taxas. Na quarta-feira nós temos aquele nosso bate-papo sobre arbitragens, e na quinta-feira temos opções avançadas. Na quinta-feira eu tenho um voo para Salvador, vou visitar o pessoal que é parceiro do Banif Investe lá em Salvador na quinta-feira, e devo chegar lá pelas 4 da tarde em Salvador. Se eu conseguir chegar a tempo no escritório para a gente fazer o nosso programa de quinta-feira, então a gente terá o programa, o que é provável. Provavelmente a gente vai ter o programa na quinta. Se nós não tivermos, é porque ou houve um atraso no voo ou houve algum problema nesse sentido. De qualquer maneira, eu agradeço a presença de vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham uma ótima semana de negócios, que concentre-se em aprender, concentre-se em entender o que está acontecendo, entender quais são as notícias e por que as coisas estão se desenrolando. Isso é extremamente importante. Um grande abraço para todo mundo, muita força, contem com o nosso apoio e até quarta-feira, se tudo der certo.